A paz de Jesus a todos, irmãos. Pai do Senhor a todos os meus irmãos. Irmãos, o irmão Alisson vai começar essa live fazendo uma oração. E já depois dessa oração nós estaremos dando uma palavra para a nossa reflexão. Vamos estar orando neste dia para que Deus venha nos usar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, Deus santo, forte, fiel, poderoso. Senhor, meu Deus, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença para pregar Tua palavra, Pai, para deixar, Pai, um pouco do Teu amor, Pai, sobre a vida dessas pessoas que vão assistir essa live. Senhor, Deus, o Senhor vai abençoar cada uma delas, Pai, que o Senhor fale fortemente ao coração de cada uma delas. Senhor, Deus, que elas venham sentir Tua presença onde elas estiverem neste dia, Senhor. Ah, Deus, Pai, que o Senhor cresça, Pai, que nós venhamos diminuir, Pai, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de todo louvor. É assim que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nos usa, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. De Jesus esteja presente. Amém. Irmãos, a palavra que nós vamos começar a pregar está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 22, versículo 14? Não, Mateus capítulo 14, versículo 22. Pode ler. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado por as ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente Filho de Deus. Aleluia. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Amém? Irmãos, aqui nessa palavra é a palavra que Jesus ele convida os seus discípulos a passar pelo outro lado do mar. Enquanto Jesus se despedia da multidão, então o que aconteceu? Jesus mandou e os seus discípulos foram para outra banda do mar. Então eles estavam lá tranquilos, creio eu, lá no meio do mar, e de repente levantou-se uma grande tempestade. E começaram a vir ventos ao contrário contra aquele barco. Mas o que eu acho interessante é que Jesus ele estava contemplando tudo. Por quê? Porque ele era o próprio Altíssimo aqui nessa terra. Agora preste bem atenção, irmãos. Quantas vezes nas nossas vidas vem uma grande tempestade e nós ficamos com medo, nós pegamos e achamos que essa tempestade... sozinhos, né? Que estamos A sozinhos. gente acha que está sozinho. Mas aí o que nós temos que fazer nesta hora? Fazer igual os discípulos fez. Nós devemos clamar ao Mestre. Porque Jesus tem poder de acalmar todas as tempestades que você está passando. Se for uma tempestade de desemprego, Jesus ele pode resolver o teu problema. Se for a tempestade dos vícios, ele pode te libertar. Se for qualquer tipo de tempestade, Jesus ele pode acalmar. Verdade, Jesus. Na minha e na tua vida. Agora, sabe o que eu acho interessante, pregador? Eu acho interessante o quê?
que na hora que veio a tempestade, os discípulos ficaram com medo. Mas Pedro, ele pescava peixe, então ele já era profissional, né? Ele já mexia, creio que já enfrentou várias tempestades. Então por que logo essa tempestade ele ficou com medo? Os seus discípulos, os discípulos que estavam com ele ficou com medo. Por quê? Por causa que quando veio a tempestade, eles pegaram, o que eles fizeram? Eles olharam para a tempestade. Por isso que eles ficaram com medo. É a mesma coisa nós. Se vem uma tempestade, se vem um problema pra cima de nós vamos o quê? Olhar para esse problema. Enquanto mais nós olhamos para o problema, mais o problema cresce. Por isso que assim nós devemos olhar para Cristo. Agora preste bem atenção. Veio a tempestade, o vento ao contrário, batendo contra aquele barco, as ondas do mar batendo contra o barco, perdão, irmãos. O que aconteceu? Eles ficaram com medo. Mas preste bem atenção. Jesus nessa tarde está dizendo para alguém que essa tempestade não precisa ficar com medo, porque eu estou contemplando, eu estou vendo tudo, e é tudo minha permissão. Daqui a pouco, apenas clame. Você clama e daqui a pouco Jesus vai chegar para acalmar essa tempestade, para que o nome dele seja glorificado. Você quer falar alguma coisa, irmão? Agora, lê para mim o versículo 26. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Viu? A partir do momento que estava a tempestade, Alisson, sabe quem que estava andando em cima do mar? Jesus. Quem? Jesus. Repete novamente. Jesus? Jesus. Jesus estava andando na onde? Em cima do mar. Em meio à tempestade. Vocês estão entendendo? É em meio à tempestade que Jesus está andando em cima do mar. Como ele aqui estava andando em cima do mar, em meio à tempestade, é em meio à tempestade que ele está andando em cima do mar. É em meio aos nossos problemas que ele está nos observando, está nos contemplando. Agora preste bem atenção. Os discípulos de Jesus viram Jesus e acharam que eles eram o quê? Que Jesus era um fantasma. Jesus, ele fica ali nos observando para ver qual que vai ser a nossa reação diante do nosso problema. Se nós vamos fazer igual Pedro, que vamos caminhar por cima do problema, por cima da tempestade, ou se nós vamos ser igual aos outros discípulos, ficar com medo em cima do barco. Verdade. Agora preste bem atenção. A partir do momento que eles viram, eles se assustaram e ficaram com medo. E quantas vezes Jesus está no meio da tempestade e nós olhamos e ficamos assustados e com medo? Quantas vezes Deus. Jesus está no meio da tempestade, apenas observando e esperando nós clamar a Ele, para Ele falar: vem, pode vir, vem por cima das águas. Mas nós ficamos com medo. E o que eu acho interessante, aqui no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salve-me. Pedro, ele foi ter com Jesus, né? Sim. A partir do momento que ele estava olhando para Jesus, ele estava indo bem, né? Tá. Agora, quando ele começou a olhar pro lado, para a direita, para a esquerda, pro vento, ele começou a afundar. A mesma coisa somos nós. Quando nós olhamos para o problema, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos resolver nada. Mas quando nós clamamos a Deus, como diz aqui no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mesma coisa nós, quando nós estamos passando por um problema, em vez de nós confiarmos em Deus, nós começamos a duvidar. É verdade. Nós começamos a desacreditar de que Deus está conosco. Nós começamos a duvidar, né, do poder de Jesus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão ouvindo nós? Se estão ouvindo, manda um ok. Se vocês estão ouvindo nós, irmãos, manda um ok pra nós saber aqui no comentário. Sim. Obrigado. Agora preste atenção. Sabe o que eu achei interessante, Alisson? Que Jesus, quando Pedro disse pra ele, se realmente, como é que é? Lê pra mim. Se realmente, o que diz? O que o Pedro disse ali, número 28. 28, né? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. Perdão, leu o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tá vendo o que Jesus disse? No meio da tempestade, eles pegaram, olharam, pensaram que é fantasma. O que Jesus disse? Tente bom ânimo, sou eu. Sabe o que Jesus está falando para nós essa tarde? No meio dessa tempestade, Ele está dizendo: tem de bom ânimo, filho. Tem de bom ânimo, minha filha. Porque sou eu. Eu quem? Jesus. É Jesus que está contemplando. É Jesus que está vendo. Preste bem atenção, essa tempestade é para provar a nossa fé. Verdade. Agora lê para mim versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha a fé de Pedro, olha a coragem de Pedro. Você viu? E nós devemos ser ousados também, igual Pedro Devemos foi. Nós devemos andar por cima do mar. Nem que se nós começarmos a afundar, mas o que nós temos que fazer? Clamar. Clamar. Porque quando nós clamamos, e clamar é o que? É o gritar. Não é eu, tipo assim, eu falar baixo, é eu gritar, né? Clamar. Isso é verdade. Sabe o que eu acho interessante? Que Jesus, Ele quer que nós temos essa ousadia que Pedro teve. Em meio à tempestade, falar: se realmente és tu, então deixa eu ir ter contigo. Deixa eu, em meio a essa tempestade, caminhar sobre as águas. Aí o que Jesus disse no versículo 29? Ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você viu? Ele pediu. Aí Jesus disse: Vem. Então vem, Pedro. Pode vir, vem. Anda sobre as águas. Então Pedro vai lá, começou a andar sobre as águas. E quantas vezes nós estamos andando sobre as águas em meia tempestade. Aí o que acontece? O vento está forte. Você olha para o vento. Agora preste bem atenção, Jesus, ele não tinha acalmado a tempestade ainda. Pedro estava andando em meia tempestade em cima do mar. E o que foi que aconteceu? Ele estava olhando para Jesus, ele estava indo muito bem. Na hora que ele olhou para o vento, na hora que ele olhou para o mar, ele começou a afundar. E quantas vezes nós pegamos onde aconteceu isso com nós? Nós começamos bem, mas depois, com o passar do tempo, nós vamos afundando. Nós começamos a olhar para o vento, nós começamos a olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, aí nós começamos a afundar. Mas preste bem atenção, irmãos. A partir do momento que Pedro começou a afundar, ele disse para Jesus: salva-me. Não foi? E o que aconteceu? Jesus estendeu a mão e salvou ele. Aleluia. Irmãos, preste bem atenção. Se você está afundando nessa tempestade, diga para Jesus, como Pedro disse: salva-me, Jesus. Jesus vai fazer isso aqui para você, ó. Ele vai pegar na sua mão em meia tempestade. Quando você está afundando, ele vai pegar e vai tirar você. Ele não vai deixar você morrer afogado, porque é Ele que está contigo. É Ele que permitiu que essa tempestade visse para provar a sua fé. É Ele quem manda no mar, é Ele quem manda no vento. É Ele que manda em todas as coisas. E o vento nem ouvido tem, mas quando Jesus manda, o vento tem que ouvir. Aleluia. Agora preste bem atenção, para resumir, para nós encerrar. Preste bem atenção. Não desista. Olhe para Cristo. Clame a Cristo. E Cristo estenderá a sua mão. Se você caiu, Ele te levantará. Se você está em pé, Ele continuará te sustentando para a honra e glória dele. Então, irmãos, nós podemos ser infiel. Nós podemos ser infiel com Deus, mas Deus, ele permanece fiel conosco. Verdade, isso é verdade. Mesmo nós Ele permanece fiel. Oh, glória a Deus. Irmãos, e essa palavra que nós sentimos no coração. E depois você vê, se vocês viram, versículo 13, ele disse: ele, porém, respondendo, disse... Não, perdão, irmãos. Versículo 35. Versículo 35. Quantos anos aquele grupo? Então, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Quando Jesus manda, irmãos, ninguém pode ir. Sabe o que Jesus acabou de revelar? Quando está acontecendo isso com você, quando acontecer isso com você, que Jesus te levantar, não deixar você morrer afogado, quem vai te contemplar vai ser os que estão ao seu redor. Eles vão ver que realmente Jesus é na sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus.
Amém. Irmãos, receba essa palavra. Desculpa pelos nossos erros de quem? Eu e do lado, porque nós estamos aprendendo, mas Jesus está na frente. Amém. E que os irmãos possam receber essa palavra. No nome de Jesus, que o nosso amigo Espírito Santo continue falando no coração de cada um de vocês. Vamos orar então? Para estar encerrando essa live. Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, Deus santo, forte, fiel. Pai, obrigado por mais essa palavra a qual o Senhor nos deu. Senhor, Pai, nós falamos tudo aquilo a qual o Senhor nos permitiu. Agora quem vai falar é o Teu Espírito Santo em cada coração, Pai. Deus, Pai, que essa pessoa que estiver assistindo essa live, que ela venha, Pai, ser tocada, que o Senhor ajuda ela no meio dessa tempestade, Pai. Não deixe que ela venha parar, não deixe que ela venha desanimar, não deixe que ela venha voltar para trás, mas deixe, Pai, mas permita, Senhor, que ela vá para frente, Pai. Se for preciso, Senhor, acalma essa tempestade, Pai, que está na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que todo mar, que todo vento, que todo vento do desânimo, que toda tempestade do desemprego venha cair por terra. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha honrar a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Deus, é o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Fale com essa pessoa, Pai, neste dia. Amém. Que Jesus abençoe irmãos. Irmãos, nós agradecemos a cada um de vocês que assistiu essa live. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, que muitas pessoas precisam ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Jesus abençoe a todos. Amém? Tchau.